Então, vamos lá. Então, vocês lembram que a fórmula da densidade é igual a densidade é igual a massa dividido pelo volume, não é isso? A questão, ah, a questão da densidade, não é isso? Ela dá a questão da densidade e dá o volume também. Ele pede para a gente calcular a massa que 1 litro desse material vai ser, né, a massa que seria necessária para preparar a 0,01 litro. Ok? Então, a gente tem a densidade, tem o volume, então o que a gente precisa calcular é a massa. Então, para a gente calcular a massa, a primeira coisa que a gente precisa é isolar, né, a variável correspondente à massa. Então, vai ficar, a massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Vocês conseguem entender? Porque Oi, Sim, professor. sim. Eu consigo entender, só que não pode ser ao contrário? Eu coloquei ao contrário. não pode ser o contrário, porque a operação matemática é feita dessa forma. Você fez como? Igualzinho o senhor está falando, eu só coloquei primeiro o volume. Primeiro o volume, depois a densidade. Eu fiz 0,01 vezes 23,5. Tá. Você está falando do contrário aqui, o volume vezes a densidade? É, Tá. Não, aqui não tem problema nenhum. A ordem dos fatores não altera o produto. Desculpa, eu estava entendendo outra coisa. Eu entendi que você multiplicou fez uma outra coisa. Não, mas isso é correto. Pode ser volume vezes densidade ou densidade vezes volume. Tanto faz. tudo bem, então. Tá, pronto. Então, o que a gente quer encontrar é a massa, não é isso? A densidade a gente tem, que é 23,5 vezes o volume. Só que aqui a gente tem uma questão. A gente tem uma questão aqui, que observem que a unidade de medida do volume está em litro, só que a unidade de medida de volume aqui na densidade está em centímetro cúbico. Então, a gente precisa fazer uma transformação aí. Ok? Então, a gente sabe que, vocês lembram que centímetro cúbico é a mesma coisa de ml, não é? Vocês lembram? Sim. Pronto, então a gente vai transformar isso daqui, o litro, é a unidade de medida que está em litro, vamos transformar em ml. Então, 0,01 litro vai corresponder a quantos ml? 10 ml? Isso, 10 ml. É a mesma coisa que vocês pegarem esse valor aqui, 0,01, e multiplicar por 1.000, que aí vai dar 10. Ok? Então, esse resultado aqui vai dar quanto? 23,5 vezes, 23,5 vezes 10. 235? Isso, então vai ser 235 o quê? Qual que é a unidade de medida da massa? Hã? G por. G, que é gramas. Então, são Gramas 200. por centímetro cubo? Não, a unidade de densidade é essa, gramas por centímetro cúbico, mas a unidade, aqui o que a gente está fazendo é calculando a massa. Então, a massa vai ser 235 gramas, somente. Professor, não peguei, não. Não entendi. Tá, então vamos lá. A questão fala assim, sabendo que a densidade de um certo material é 23,5 gramas por centímetro cúbico, determine a massa necessária para se preparar 0,01 litro desse material. Então, ele dá a densidade e dá o volume, e o que a gente precisa calcular é a massa. Ok? Então, na fórmula da densidade, a gente tem a densidade, que é igual a massa dividido pelo volume. Então, o que a gente quer calcular é a massa. Então, como a gente quer calcular a massa, eu vou isolar a massa, né? Isolar a variável da massa.
Então, isolando, ela vem para o primeiro membro, e daí fica aqui fica a densidade multiplicada pelo volume. Ok, até aí? Ok, tranquilo. Pronto. Então, se a gente tem a densidade e tem o volume, é só multiplicar um pelo outro. Então, a densidade é 23,5, já coloquei aqui. E aí, o volume que precisa fazer é uma transformação de unidade, porque as unidades precisam ser iguais. Então, como aqui na densidade, a unidade de volume está em centímetro cúbico, eu também preciso transformar essa unidade de medida aqui em centímetro cúbico, ou ml, que é a mesma coisa. Ok? Então, para transformar isso aqui para centímetro cúbico, né, o 0,01 para transformar para centímetro cúbico ou para ml, é só multiplicar por 1.000. Então, eu pego esse 0,01, multiplico por 1.000, que dá 10. Aí eu só multiplico 23,5 vezes 10, que é igual a 235 gramas. Então, essa é a massa necessária para preparar 1 litro dessa solução. Então, a maioria das vezes que a gente tem que transformar o grama por litro é vezes 1.000. Ou Sim, se você litro por tiver, grama se dividido. você tiver litro para transformar para ml, litro para ml, aí você multiplica por 1.000, por centímetro cúbico. Tudo bem, Ok? entendi. Obrigada, professor. Tranquilo aí? Todo mundo entendeu agora? Então tá, Sim, professor. vamos lá. Então, a 15 e a 16 eu não passei porque a gente já respondeu ela no outro momento. A questão 17, vocês tiveram dificuldade? Não. Tá, então todo mundo acertou. Qual é a alternativa? Eu acho que sim. Qual que é a É, alternativa? Eu coloquei é, aí. Isso. Então, a questão diz: os recém-descobertos fluorenos são formas alotrópicas do elemento químico carbono. Outras formas alotrópicas do carbono são isótopos de carbono 13, calcário e mármore, silício germânico, monóxido e dióxido de carbono e diamante e grafite, né? Então, como a gente já viu na última aula, a gente viu e reviu que as formas alotrópicas do carbono é o diamante e o grafite. Ok? Deu G. G, porque é gramas, Vitória. É G de grama, a unidade de medida de massa é grama. Então, o que a gente está calculando é a massa. Então, a massa que a gente encontrou foi 235 gramas. Que gramas é a unidade de medida de massa. Não poderia ser 1 quilo? Não, pode ser. Eu coloquei aqui em gramas porque a questão está trabalhando com gramas. Então, se a questão está trabalhando com gramas, eu vou dar a resposta final em grama. Se eu quisesse, eu poderia transformar isso aqui em quilograma, aí eu teria que dividir isso daqui por 1.000. Tranquilo, está em grama porque a gente está trabalhando com essa unidade de gramas. Ok? Não, ninguém é burro aqui não. É só questão de que é normal a gente não entender as coisas de primeira, né? Tá, vamos lá. Então a questão 17 está tranquilo. A questão 18. Tá tranquilo, Lia, na questão 17? professor. Ai, Fala. não, pode falar. Eu quero falar da 18. Tá. Você Pode conseguiu falar? responder? Pode falar.
Então, eu acho que eu consegui. A minha única dúvida foi a A, porque eu lembro do senhor falar de água e açúcar. Aí eu fiquei confusa, porque os grãos vão se dissolver e ficar na água, ou eles vão se misturar, mas ainda vai continuar açúcar e água. Eu fiquei confusa nisso. Então, a questão para a gente verificar, a questão está falando, deixa eu ler aqui rapidinho. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Escreva o tipo de mistura nos itens a seguir. Então, para a gente saber se a mistura é homogênea ou heterogênea, o que a gente vai verificar, basicamente, é a questão das fases. Então, por exemplo, água e açúcar. Quando a gente mistura água e açúcar, a gente vai ver duas fases ou uma fase só? Uma fase. Então, uma fase só. Então, nesse Depende caso, da quantidade, não é, professor? é isso, mas nesse caso a gente está trabalhando com quantidades razoáveis. Então, é uma quantidade de açúcar que se dissolve completamente na água. Tudo bem? Entendi. Então, Daqui a pouco homogêneo. daqui a pouco a gente vai ver um caso em que vai ser uma quantidade muito maior. Mas nesse caso aqui, como ele não está fazendo nenhuma ressalva na questão, então a gente considera que é uma quantidade suficiente para dissolver na água. Não é uma quantidade suficiente para ficar lá naquele fundo sem dissolver. Então, já que a água já que o açúcar vai se dissolver completamente na água, a gente vai ver uma única fase, não é isso? Então, nesse caso, vai ser uma mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea. Isso, homogênea. Na letra B, água e óleo. Heterogênea. 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 A gente vai ver duas fases, né? Que essas duas substâncias não se misturam. E grãos de arroz e grão de feijão. Eu acho que é heterogênea, mas com essa do açúcar e da água também fiquei confusa. Tá, por que você acha que é heterogênea? Ah, eu segui na ideia da gente estar no prato ali, o arroz e o feijão são duas fases. Tá bom, digamos que não seja uma analogia muito boa, mas é isso mesmo, é heterogênea, porém, para esse caso aqui, não sei se vocês lembram, vocês devem lembrar, que durante a aula eu falei que toda mistura de sólidos é heterogênea. Então, sempre que a gente tiver dois sólidos, vai ser uma mistura heterogênea. A única exceção para isso são as ligas metálicas, que mesmo sendo uma mistura de sólidos, é uma mistura homogênea. Ô, professor, os metais seriam porque eles se juntam nesse ponto? Isso é porque eles se misturam de forma tão, digamos assim, tão perfeita que aí você não acaba Não tem como percebendo. distinguir, né? Não tem como distinguir visualmente que aquilo dali é uma mistura, entendeu? Sim, obrigada. Então, a única mistura de sólidos que é uma mistura homogênea são as ligas metálicas. Ok? Ok. Tá, então vamos para a questão 19. Os diferentes tipos de matéria podem ser classificados em dois grupos, substâncias puras e misturas. Então, considerando esse modo de classificação, pode-se afirmar. Então, vocês entenderam como é que é para fazer isso daqui? Aí vocês vão lendo as afirmações, ver qual é a afirmação correta, e com o número que está na frente de cada afirmação correta, vocês vão somar, e no final vai ter um somatório aqui embaixo. Qual o somatório que vocês conseguiram? O meu deu 63. 97. Quanto? Isso. Quanto? 77? 97. Você considerou que todas as alternativas são verdadeiras? Eu só não considerei o 32, eu acho. Não, pera, não pode. Eu acho que eu só não considerei o 32. Deixa eu somar de novo. Tá. O meu deu 63. 63? Tá, então você considerou a 64 como falsa. A única foi? É. Nossa, professor. Nossa, o quê? Você fez a conta rápido, eu tava. Não, foi super aleatório. Tá. Podemos ir?
Ah, eu não considerei a primeira também. Ah, tá. Então vamos lá. A primeira. O ar atmosférico é uma substância pura, é verdadeiro ou falso? Falso. Por que que é falso? Porque ele não tem só ar, ele tem um monte de coisa. Por exemplo, Poeira, poeira. poeira, Várias poeira, outras coisas além do poeira, ar. poeira, poluição, gás Ele carbônico. tem outros gases, né? Não tem Isso, apenas o oxigênio. exatamente. Se a gente fazer uma análise mais simplificada, o atmosférico, mesmo o atmosférico, ele puro assim, puro entre aspas, ele não tendo poeira e não tendo muitas substâncias poluentes, mesmo dessa forma, ele continua não sendo uma substância pura, porque, na verdade, o ar atmosférico, ele é uma mistura de gases, né? Então, a gente tem oxigênio, que é mais ou menos 20% do total de gases, temos nitrogênio, que é a maior parte, né, do gás atmosférico, é composto por nitrogênio, cerca de 78%, e aí esses 2% que sobra são outros gases, né? Uma menor quantidade. Então, realmente, o atmosférico não é uma substância pura. Então, é falso. Então, a gente não considera para a soma. Adoro que eu acerto, mas meu pensamento totalmente fora da caixinha. Ah, é válido também. Tá, número 2. A água é uma substância simples. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro? Falso. Ai, meu Deus. Por que é falso ou por que é verdadeiro? Quem falou verdadeiro, por que é verdadeiro? É porque a simples seria só um tipo de átomo, né? Então, ela é H2O. Né? Então, é hidrogênio, E oxigênio. Então, seria. isso mesmo. Então, a água, ela não é uma substância simples. Ela é uma substância composta. Ela é formada por dois tipos de átomos, né? Tá, então a 2 também não considera. O 4, o sangue é uma mistura. Verdadeiro. Isso, verdadeiro. O quatro é verdadeiro. O sangue é uma mistura. Tem um monte de coisa ali misturado, né? Tem células, tem nutrientes, enfim. Lia, eu estava aqui viajando, tentando entender o que você falou sobre água ser uma substância simples. Simples, né? Tem em toda a torneira. Por esse lado, é simples de encontrar, né? Mas na classificação de substâncias, ela não é uma substância simples, não. É uma substância composta. Entendi a brincadeira. Sim, então o sangue é uma mistura, então essa aqui vai ser considerada verdadeira. Então, é verdade, poderia ser de graça, né? É, as companhias de tratamento de água metem a faca. Então, aqui na questão, na alternativa que tem o número 8 na frente. Uma solução de açúcar é uma mistura. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Eu já não sei mais o que é verdadeiro, falso. Tô seguindo a vida. Uma solução de açúcar é uma mistura, porque o que a gente tem ali é água e açúcar. Então, é uma mistura, Ah, professor, realmente. mas calma aí. Como a gente sabe que é água realmente? Porque ele só soltou ali solução. Mas, independente, mesmo que não for, eu estou considerando sempre a análise mais simplificada. Se fosse uma solução de açúcar, se não fosse preparada com água, ia ser uma outra substância. Ia continuar sendo uma mistura. Digamos que seja açúcar em álcool, etanol. Continuaria sendo uma mistura. É isso que eu considerei. Solução é mistura. Ah, É porque talvez se fosse só o açúcar, né, ele teria colocado ali, né? Então, é. Se fosse só sim, então a gente já tem 4 e 8, não é isso? Então vamos pro número 16 aqui. O oxigênio e o ozônio são substâncias distintas, embora constituídas por átomos de um mesmo elemento químico. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Porque a gente viu que
O oxigênio e o ozônio são alótropos, né? Do elemento oxigênio. Então, realmente, esses dois gases são substâncias completamente diferentes em algumas de suas propriedades, mas é constituído pelo mesmo átomo, né? Pelo átomo do mesmo elemento químico. Então, no oxigênio, a gente tem... Pode O que falar. muda é a quantidade, né, professor? Isso, no O que muda oxigênio... é a quantidade, né? Isso. No oxigênio, a gente tem dois átomos ligados. Eita. Eu vou ter que desligar aqui, que meu microfone deu problema, aí tá dando microfonia. Então, se tiver alguma pergunta no chat, por favor, vocês me falam para eu dar uma olhada, que eu não vou poder mais acompanhar aqui pelo celular. Sim, então, o oxigênio e o ozônio são substâncias distintas e compostas pelo mesmo elemento químico. Então, a questão de que tem um 16 na frente também é verdadeira. Então, a gente já tem 4, 8 e 16. 32. A matéria que contém 3 tipos de molécula é uma substância composta. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Por que é verdadeiro? Um é simples, mas de um composto. Não? É o que eu notei aqui também, viu? Preste atenção. Aí, ó. A matéria que contém 3 tipos de molécula. Então, se a gente tem 3 tipos de molécula, a gente já não tem uma única substância. A gente tem várias substâncias, né? Pelo menos 3. Sim. Então, a matéria que contém 3 tipos de molécula, ela não é uma substância composta. Na verdade, ela vai ser uma mistura. Ai, meu Deus. Ih, Vitor, erramos. Tá, então assim, mistura E e quando é substância composta? composta são coisas distintas, não é a mesma coisa. Não. Não posso dizer que substâncias, aliás, misturas são as mesmas coisas que compostas, né? Não. Não, substâncias compostas não são a mesma coisa que mistura. Não. Pro, Oi? dá um exemplo de uma substância composta, porque eu erro muito nessa coisa de mistura simples, mistura composta. Não, a Eu gente tem confundo. substâncias simples e substâncias compostas. E a gente tem substâncias puras e misturas. Tá, deixa eu voltar. Então, eu vou te dar um exemplo de uma substância simples e uma substância composta. Substância simples, oxigênio, que é composto por um único tipo de átomo, que é o oxigênio. E substância composta, a água, que é essa substância composta por 2 tipos de átomos diferentes. O oxigênio e o hidrogênio. Ok? Professor, tem uma dúvida. Pode falar. Entendi. Então, assim, se for o mesmo átomo, ele é simples. Sim, é simples. Mesmo que ele tenha 4 átomos Mesmo que ele do tenha, mesmo se elemento. tivesse 500 átomos do mesmo elemento, seria simples. Tá, agora entendi. Agora pode ter só 2 átomos, desde que seja átomos diferentes, aí vai ser uma substância composta. Entendi, obrigado. Professor, mas não faz sentido. São tipos de moléculas. Então, são moléculas diferentes. Então, por isso que forma uma mistura e não uma substância composta. Ai. Ok, eu vou dar um exemplo aqui. A matéria que contém 3 tipos de molécula. Deixa eu ver aqui. Não sei, digamos que seja... Professor, Oi? essa da substância composta seria tipo a glicose? Sim. Sim? Aí acho que é mais fácil. Uma substância composta poderia ser glicose, poderia ser uma mais simples ainda, a água. É que eu acho que a glicose, como ela é maior e ela tem mais substâncias, acho que é mais fácil, assim, para compreender. Não sei. Tá. Para mim, pelo menos, foi mais fácil.
Tá. Mais alguma dúvida? Pediram no chat um exemplo de mistura, que eu também não entendi a diferença de mistura e composta. Tá, deixa eu ver aqui. Um exemplo de mistura? Água e açúcar, água e etanol. Melhorou? E composta? Ó, e o quê? Desculpa, não vi. Composta. Composta. Uma substância composta? É isso? Sim. Então, uma substância composta poderia ser álcool, poderia ser água, poderia ser a glicose, que uma das colegas aí falou. Ah, então acho que eu entendi. Quando é mistura, é tipo duas substâncias distintas juntas. E quando ela é Sim, composta, que fazem a substância. isso. Boa, Brasil. Obrigada. A água não era simples? Não. Não falei que a água era simples, não. Eu falei para vocês isso? Lembra aqui, ó. Lembra que a alternativa que tem o número 2, que diz que a água é uma substância simples, eu falei que não era? A água não é uma substância simples porque é composta por dois tipos de átomos diferentes. Ok? Tá, então a 32 é falsa. E a 64? A matéria que contém apenas um tipo de molécula é uma substância simples, mesmo que cada molécula seja formada por dois átomos diferentes. E aí? Vocês estão me Agora ouvindo? eu acho que ela é verdadeira. Por que vocês acham que é verdadeira? Porque tem um tipo de molécula. Ah, não sei. Eu não ouvi, cortou. Ó, vamos analisar de novo. A matéria que contém apenas um tipo de molécula é uma substância simples, mesmo que cada molécula seja formada por dois átomos diferentes. Quando a gente tem uma molécula formada por dois átomos diferentes, a gente tem uma substância simples ou uma substância composta? Substância composta, porque são elementos Composta? diferentes. Isso. Então, essa questão aqui também está falsa, porque quando a molécula é formada por dois átomos diferentes, a gente tem uma substância composta e não uma substância simples. Ok? Ok, deu 28, então. Ok. 28? Se eu acertei a conta, sim. Então, foi a 4, a 8 e a 16, não foi? Isso. Isso. Então, a somatória é 28. Ok? Professor, tá Oi. bem divertido assim, resolver os exercícios com todo mundo. Sim, tá mesmo, tá gostoso. Ok, valeu. Então, vamos fazer isso com mais frequência. Ok? Ainda ficou alguma dúvida aqui dessa questão? Tudo certinho comigo. Oi? Comigo tá tudo certinho. Tá, ok. Então, agora a próxima é... Essa foi a questão de número 19. A próxima é a questão de número 21. Vocês chegaram a responder a 20? Não. Vocês querem responder ou não? É porque, na verdade, eu achei ela bem simplesinha, então aí eu acabei não colocando. Mas se vocês quiserem, a gente responde. Ah, não sei, acho que então pode pular, já que ela é bem. Não sei, Tá. pessoal. Acho que a coisa é difícil. Fácil. Eu acho legal a 21, porque a 21 ela faz mais sentido com a anterior que nós fizemos.
Se é que eu fiz certo. Tá, problemas técnicos, voltei. Sim, sim, Victor, também acho. Então vocês querem. Então vocês não querem que faça 20, né? Acho que, não sei, se alguém quiser que faça. É alguém? Professor, eu acho legal agora 21, porque ela faz mais sentido com a anterior, assim. Talvez a gente Tá. possa fazer a 20 também depois. Mas eu não Tá sei bom. nem se eu fiz certo 21. Tá bom, vamos lá. Então, a 21 é classifique as substâncias em simples e composta, justificando a sua escolha. Então, na letra A, a gente tem o quê? Uma substância simples ou uma substância composta? Simples. Simples, por quê? Porque Tem um átomo só, né? Da mesma. Isso, tem somente um tipo de átomo, né? São dois átomos de nitrogênio, mas são o mesmo tipo de átomo. Então, é uma substância simples. Na letra B, Composta. Substância composta. isso, composta, porque a gente tem enxofre e oxigênio. Na letra C, Sim. Simples. simples, porque a gente tem. Que átomo é esse aqui? Alguém? Bronze, boro, ai, não lembro. Bário. É bromo. Isso, é o bromo, é o bromo. Então, aqui a gente tem uma substância simples, também são composta por átomos de bromo. E aqui a gente tem, que substância é essa aqui? Cálcio e carbono. Temos cálcio, carbono e oxigênio, né? São os três diferentes tipos de átomos. Então, a substância simples ou composta? Composta. Composta. Tá, sim, Respondendo no mudo. hã? Eu tava respondendo no mudo. Ah, tá bom. E que substância é essa? Vocês sabem o nome? Isso daqui é... Hã? Oi? Nada não, pode continuar. Isso daqui é carbonato de cálcio. Se eu não estiver enganado, isso daqui é o cal que o pessoal utiliza para pintar, tipo, paralelepípedo de ruas, essas coisas. E até casas também, né? Carbonato de cálcio. E aqui a letra E. Ele é bom também para colocar na terra, para equilibrar o pH. Isso, menino Muito bom. inteligente. É isso mesmo. Esse é um exemplo melhor ainda. Então, é utilizado para corrigir a acidez do solo. E aqui embaixo a gente tem o quê? Sabe qual que é o nome? Composta. Hidroxila. Como? E xila. Cortou, não tô ouvindo direito. Nipônio. Enfim, eu não ouvi. Mas vamos lá. Nihônio. Droga. Hidróxido de amônio. Tá, isso, eu ouvi agora. É isso mesmo, hidróxido de amônio. Mas por que não é nihônio? Por que não quer? Por que não é Nipônio. nihônio? Nihônio? Nipônio. É isso. Nipônio. Hidroxila. É a tabela periódica. Aqui, ó. NH. Nihônio. Oxa. Não, eu não tô entendendo. Nihônio, onde que tem essa tabela? Onde que tem essa tabela? Ô, professor, Oi. ela falou que é nipônio. Nifônio? Não, nipônio, com P. Nipônio. Nitônio? Isso. Mas de onde... Não, Escreve no chat aí, de onde que vocês tiraram isso? Nipônio de hidroxila? Por que Nipônio. nipônio? Niônio. É amônio, gente. Hidróxido de amônio. Sim, que tabela? Onde é que tá essa tabela?
Eles devem ter visto NH juntos, será? Eu não sei, gente. Ah, então, eles Pois eu disseram que fiz, viu eu o vi o NH NH junto. junto. É porque Disseram que o viram N onde? é amônia e o H é o hidrogênio. É dois bagulhos separados. Foi isso Então que se a eles... gente, se a gente só Foi. tivesse, se a gente só tivesse o NH4 separado, aí sim seria o íon amônio. Mas nesse caso, como a gente tem o hidroxilo aqui, então a gente tem o hidróxido de amônio. Ok? Que é uma substância composta. Beleza? Tá, então vamos. Se ninguém tiver dúvida, então vamos voltar aqui na 20 rapidinho, uma questão simples, mas vamos fazer. Então, o que diz? Augusto dos Anjos foi um poeta que, em muitas oportunidades, procurava a sua inspiração em fontes de ordem científica. A seguir, transcrevemos a primeira estrofe do seu soneto intitulado Perfis Chaleiras. Nestes versos, Augusto dos Anjos faz uso de palavras da química. Então, diz assim: o oxigênio eficaz do ar atmosférico, o calor e o carbono, e o amplo éter valem 3 vezes menos que este américo. Augusto dos Anzóis Souza. Vocês entenderam alguma coisa do que ele quis dizer aqui? Não muito, professor. Nem eu. mas vamos lá. Vamos esquecer um Eu pouco. acho que eu entendi, sim, professor. Que nem tem um outro professor que é o professor Pedro. Ele Sim. mandou também uma lista que, assim, tem um filósofo que ele fazia essa comparação também. Então, se foi o que eu entendi, ele meio que estava tentando com a poesia colocar nomes. Eu não sei também, não entendi direito. Mas, assim, aquela lista ficou muito bonitinha, assim, sabe? O enunciado. Tá. Legal. Então, alternativa A, questão A, diz que uma das palavras se refere a um gás cujas moléculas são diatômicas e que é essencial para o processo respiratório dos animais. Escreva a fórmula desse gás. Qual é o gás que ele está citando aqui, né, nesse... O oxigênio. Tá mais... O oxigênio. Qual que é a fórmula dele? É O2, né? O2, isso aí. B. Outra palavra se refere a uma mistura gasosa. Um dos constituintes dessa mistura está presente em quantidade muito maior que os demais. Escreva a fórmula do constituinte majoritário na mistura gasosa e forneça também a porcentagem em volume do mesmo nessa mistura. Então, aqui está falando de uma mistura gasosa que é citada nessa estrofe, né? Sei lá como é que chama isso aqui. Nessa poesia aqui. Então, qual que é a mistura gasosa? Qual é a mistura gasosa que ele está se referindo aqui? O ar atmosférico. Isso, então a mistura gasosa é o ar atmosférico. E aí vocês lembram que há pouco eu falei para vocês qual era a composição do ar atmosférico? Sim. Qual que é a composição? Composta. Não, eu estou perguntando quais são as substâncias que compõem o ar atmosférico. Oxigênio, né? O nitrogênio, que você falou. E fica 2%, que é misturado lá, um pouquinho de cada. Isso. Tem E aí, gases também. como? Sim, isso. E Mas então, o senhor quer que coloque a porcentagem certinha? Tipo, 20%? Tarará. sim, qual que está nessa proporção de 20%? É um oxigênio ou carbono? Não lembro. E aí? Quem dá mais? De carbono. A gente tem carbono no ar atmosférico, na composição principal? Temos? Sim?
A Lia falou que sim. A gente não falou que era carbono, que era oxigênio e nitrogênio? Isso, tá certo, professor. Não tem carbono, não. Desculpa. Me empolguei com a estrofe aqui do poema. O carbono vai estar em outra parte. Então, a gente tem a composição majoritária é oxigênio e nitrogênio. Então, o oxigênio está na proporção de 20% e o nitrogênio aproximadamente 78%. Ok? Mas, assim, a gente vai tirar isso da onde? Então, vocês vão tirar isso da questão que eu falei para vocês anteriormente, que eu fiz esse comentário justamente para ver se agora vocês lembravam, entendeu? Vocês lembram que eu falei do atmosférico numa outra questão? Sim, mas assim, a gente vai precisar decorar também isso? Seria um dia importante? Olha, não é bem decorar, é porque tem questões e situações que é tão batida às vezes que aí a gente precisa saber, pelo menos ter uma noção. Entendeu? Então, nesse caso da questão da composição do atmosférico, é bom que vocês lembrem, pelo menos que é 20% oxigênio e 78% nitrogênio, aproximadamente. Ok? Ok. Convencidos? Sim. Sim. A Amanda mandou no chat direitinho. Como? A Amanda mandou no chat direitinho, ó. Ah, tá. Pesquisou aí, né? Pois é. O meu tio me falou, professor. Ah. Tá certo. Tá, vamos lá. Então, vamos para alternativa não, para a letra C. Uma terceira palavra diz respeito a um elemento químico que, pela característica de poder formar cadeias e pela combinação com outros elementos, principalmente hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, constitui a maioria dos compostos orgânicos que possibilitam a existência de vida em nosso planeta. Escreva o nome desse elemento químico. Qual que é? Eita. O carbono? Isso, agora sim é o carbono. Então, já fica com isso aí, com essa informação aqui, já fica registrada na mente de vocês. Então, o carbono, ele é um elemento químico que, pela característica de poder formar cadeias e pela combinação com outros elementos, principalmente hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, constitui a maioria dos compostos orgânicos que possibilitam a existência de vida em nosso planeta. Então, é por isso que dizem que a vida no planeta Terra é baseada em carbono. Então, esse elemento, ele basicamente é o principal elemento que possibilitou a vida aqui no planeta Terra. Ok? Ok, professor. Obrigada. Ele é tão importante que tem uma parte da química, vocês já fizeram ensino médio, então vocês lembram que no terceiro ano, a química do terceiro ano é basicamente a química do carbono. Ok? A química orgânica. Tá. A próxima é a questão 22, né? E aí, vocês fizeram? Estão aí? Eu não fiz essa não, professor. Por quê? Ninguém tentou fazer? Eu fiquei um pouco em dúvida, aí eu não consegui responder. Tá bom. Vamos lá. Então, bronze, gelo seco e diamante são, respectivamente, exemplos de
Vamos lá. Então, ele está pedindo para a gente classificar quanto a mistura, substância simples e substância composta. Desculpem. Eu já falei do bronze para vocês. Vocês lembram que eu falei do bronze? Quem lembra? Sim. O bronze é o quê? Qual que é a composição do bronze? Composta, né? Mentira, mistura. Eu errei, Mistura. confundi. Tá, por que é mistura? Quer feito de um monte de coisa junto, uma liga metálica. Bronze é uma Isso. liga metálica, de um monte de metal junto. Um monte, não é bem um monte, mas é uma mistura de metais. Não lembro exatamente quais são, não sei se é cobre e zinco, acho que é cobre e zinco. Principalmente cobre e zinco, né? A composição majoritária é cobre e zinco. Então, o bronze é uma mistura de metais. Então, o bronze é classificado como uma mistura. O gelo seco, o que é gelo seco? Simples. Água. Hã? É. Qual que é a composição do gelo seco? Eu não É sei, água eu com fiz nitrogênio? uma fumacinha. É Não. nitrogênio, é líquido. Não. Olha, vocês precisam lembrar que eu falei sobre o gelo seco para vocês. Composta. Não, eu ainda não quero saber disso. Eu quero saber qual que é a composição do gelo seco. O que forma o gelo seco? Qual que é a substância que compõe o gelo seco? Sublimação. Gente, vamos lá. Puxa aí na memória de vocês. Não é alguma coisa a ver com oxigênio? Como? Com oxigênio? Não, isso aqui, o gelo seco, ele é gás carbônico congelado. É gás carbônico no estado sólido. Vocês lembram aí que eu falei disso para vocês? Quando eu estava falando lá das mudanças de estado físico, que o gelo seco ele passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sublima. Então, o gelo seco ele é gás carbônico sólido, né? Gás carbônico congelado. Então, é CO2. A fórmula é CO2. Então, sendo CO2 é uma substância simples ou uma substância composta? Composta. Pronto. E o diamante? Simples. Isso aí, empolgação. Por que simples? Porque é o carbono diferente. O formato é diferente. Isso, é porque, na verdade, ele é formado somente por carbono, né? É uma substância que é composta apenas por carbono. Então, a gente tem uma substância simples. Então, a alternativa é: o bronze é uma mistura, o gelo seco é uma substância composta e o diamante é uma substância simples. Então, a alternativa é a letra B. Alguém acertou? Não, coloquei A. A culpa foi do gelo seco, hein? E do diamante. Na dúvida, gente, vocês podem pesquisar na internet o que é gelo seco. Entendeu? Isso faz parte do aprendizado. Ok? Então, na próxima aula a gente continua. Já são 7h30. Então, a gente continua resolvendo as outras questões. Ok? Alguma dúvida? Da minha parte, não, professor. Muito obrigada. Foi bem divertido. Tá bom. Na próxima aula eu retomo isso daqui de substância pura, mistura, só para ficar bem fixado na mente de vocês, porque eu percebi que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade logo no início, mas eu reforço isso na próxima aula. Ok? Então, até semana que vem, e aí a gente conversa de novo. Obrigado pela participação de vocês e foi bem legal a aula de hoje. Valeu, professor. Boa noite. Para vocês também. Tchau, Tchau, professor. Boa noite, boa semana para o senhor. Para vocês também. Tchau, tchau.